Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24, para explicar para aqueles que estão aqui pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Gênesis, já faz alguns meses, e nós vamos capítulo por capítulo. E hoje, nós estamos no capítulo 24, já tínhamos meditado juntamente com o irmão Valdeci, num outro culto, e hoje eu vou dar continuidade de onde ele parou. O bom, amados, de quando você estuda a Bíblia dessa forma, capítulo por capítulo, ou quando, por exemplo, na escola bíblica dominical você segue lá a revista, é que você consegue abordar todos os assuntos que fazem parte da nossa vida, sem que ninguém se sinta de alguma forma dando uma indireta. Parece que o pregador está querendo dar uma indireta para mim. Não, porque nós estamos indo por capítulo. E hoje, aproveitando o texto que está no nosso cronograma, eu vou falar sobre o tema o namoro de Rebeca e Isaac. E eu fiquei feliz porque hoje aqui a maioria aqui é solteiro. Ou está namorando, ou não está namorando, ou está noivo. Então a palavra vai servir muito bem para a nossa edificação espiritual, tanto para os solteiros, como também para os casados também. É uma palavra muito importante, muito maravilhosa. Eu tenho certeza que vai ser de grande edificação espiritual. Então o tema hoje é o namoro de Rebeca e Isaac. Gênesis 24, eu estarei lendo, amados, do versículo 62 em diante. Aliás, 63. Gênesis 24, versículo 63, diz assim: E Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Somente até aí. Amados irmãos, nós estamos seguindo aqui a história do livro de Gênesis. Nós sabemos que Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Ele esperou essa promessa, Sara engravidou e tiveram Isaac. Agora, no capítulo 23, Sara dorme no Senhor, Sara morre. Então, no capítulo 24, Abraão vai então dar início a uma fase importante da vida do seu filho, Isaac. Que, como nós vemos aqui no último versículo que eu li, Isaac estava entristecido. Ele estava com essa tristeza pela morte de sua mãe. Então agora Abraão, ao ver isso, Isaac já tinha cerca de 40 anos de idade. Então Abraão ele vai escolher uma esposa para Isaac. Nós sabemos que nós estamos falando aqui de uma história que aconteceu há milhares de anos atrás, numa outra cultura, ao qual naquela época, quem preparava o casamento eram os pais do rapaz e da moça, era um acordo entre famílias. E Abraão então, ele chama o servo dele, um servo de confiança, ao qual nós acreditamos ser Eliezer, e pede para que Eliezer vá lá na terra que Abraão cresceu, que era milhares de quilômetros de distância, e fala: olha, eu quero que você escolha uma esposa para o meu filho, e eu quero que essa esposa não seja daqui da nossa terra, porque a terra onde Abraão habitava, a terra dos cananeus, Canaã, era uma terra de um povo idólatra e perverso. Então Abraão não queria que a esposa do seu filho, o filho da promessa,
casasse com qualquer mulher. Então ele fala, vai lá na minha terra e traga uma mulher do meio da minha parentela, dos meus parentes, para o meu filho. Eliezer então vai, ele faz uma oração antes de ir, pedindo para que Deus direcione ele, para que ele traga a mulher certa para Isaac. Ele faz uma prova com Deus. Quando ele chega lá no lugar onde ele estava destinado a ir, ele fala, olha, se a mulher vir e der água para mim e para os camelos, essa é a mulher que Deus preparou para o meu Senhor. E como você sabe, Rebeca, ela faz tudo isso, ela faz além do esperado. Então, o servo de Abraão entende que ela era a mulher certa para Isaac. Ele conversa com a família de Rebeca, acerta ali o casamento e leva ela embora. E agora então vai se cumprir o versículo que eu acabei de ler. Isaac estava no campo orando. Algumas traduções falam até que ele estava meditando, ou seja, ele estava triste, isolado. E quando ele vê Rebeca, ele já fica alegre, ele fica feliz. E Rebeca também, quando ela vê Isaac, ela pergunta, quem é aquele de lá? Aí o servo fala, aquele de lá é Isaac, é o teu futuro esposo. Ela então pega o véu, ela desce do camelo, pega o véu, se cobre, porque se cobrir ali era um sinal de respeito, de reverência. É como a noiva, que ela vai entrar na igreja vestida de noiva, tudo bonita. Naquela época não tinha isso. Então, o costume aqui era esse, a mulher se cobria e ela então foi ao encontro de Isaac. Eles entraram na tenda e estava feito o casamento. Era assim, simples e objetivo, tá, irmãos? Negócio bem direto. Então, esse foi o casamento de Rebeca e Isaac. E foi um casamento que nós vamos ver ao longo do tempo, abençoado por Deus, e nós vamos ver ao longo dos próximos capítulos. E hoje eu não vou falar do casamento em si, da história deles como casado, mas eu quero falar desse curto período que antecede o casamento, namoro e noivado. É óbvio que eu usei o tema aqui, o namoro de Rebeca e Isaac, e é o tema que vai estar lá no YouTube, como um clickbait, evidentemente, né? Os jovens sabem o que é isso, é colocar um tema para chamar a atenção, porque na verdade Isaac não namorou com Rebeca, naquela época não tinha namoro, naquela época era um acerto familiar, mas é evidente que na nossa cultura de hoje existe o namoro, ele faz parte do processo. O namoro, que é um período onde o casal, eles vão se conhecer melhor. O namoro, ele tem um objetivo principal. O objetivo principal do namoro é responder uma pergunta. Qual que é a pergunta que o namoro tem que responder? A pergunta essencial que o namoro tem que responder é essa: eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa? A moça que está namorando ou pretende namorar, ela tem que perguntar para ela mesma: eu quero passar o resto da minha vida com este homem? E o homem: eu quero passar o resto da minha vida com esta mulher? Para isso serve o namoro. E uma vez que essa pergunta é respondida, o namoro deve acabar. Como assim? Sim, uma vez que você tem clareza dessa pergunta, o namoro deve acabar. E deve acabar em que sentido? Deve acabar no sentido de que, se a resposta para esta pergunta é não, eu não quero passar o resto da minha vida com este homem. Que nem uma vez uma irmã, uma jovem, ela estava namorando, e aí, quando vai sair o casamento? Deus me livre casar com esse cabra aí, então por que você está namorando, né? Então veja bem, uma vez que você entendeu, não, eu não quero passar o resto da minha vida com este homem, ou com esta mulher. Então, o caminho correto é terminar o namoro. Olha, nós vamos terminar, vamos manter uma amizade saudável entre irmãos, mas o namoro não tem como continuar. Ah, mas eu ainda gosto um pouco dele, um pouco dela. Não importa, sofra um pouco. Mas o importante é que o namoro não pode continuar se você não quer casar com essa pessoa. Porque o principal propósito do namoro é Falo fraco. O principal propósito do namoro é o casamento. Agora, se por outro lado você está namorando e já determinou: eu amo muito esta mulher, eu amo muito este homem, eu quero passar o resto da minha vida com ele ou com ela. Então, a partir disso, se a resposta é sim, então aí o namoro acaba e você começa a caminhar para o casamento. Inicia-se noivado, você começa a dar passos para o noivado. Eu não estou dizendo que isso tem que acontecer de uma hora para outra, porque às vezes envolve um planejamento financeiro, envolve outras coisas. Mas o importante é ter clareza do objetivo. Então é por isso que eu vou falar hoje sobre o namoro, essa parte tão importante da vida das pessoas. Eu não sei se você sabe, mas segundo algumas estatísticas, a cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio.
A cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. E às vezes nós ficamos querendo salvar os casamentos. E é o ideal, nós temos que lutar para que o casamento permaneça. Mas muitas vezes o divórcio já começa no namoro. Já começa na escolha. Por muitas vezes a pessoa se deixar levar pela emoção. Porque uma coisa importante de se falar, amados. O homem e a mulher, eles têm necessidades diferentes. O homem, por mais que ele goste da moça, ele ame a moça. Mas o homem, a principal motivação dele, que impulsiona ele, é a questão sexual, é a questão física. O homem vai muito pela aparência. Ah não, mas meu namorado, ele me ama. Sim, mas existe essa questão e isso é comprovado cientificamente. A mulher, por outro lado, ela é emotiva. A mulher, ela quer ser tratada bem. Ela quer ouvir palavras. Então às vezes o camarada não vale nada, mas porque ele fala bonito, ele fala o que ela quer ouvir, ele acaba conquistando a mulher. Então o que é importante a gente entender aqui? Hoje o português vai ser bem claro, irmãos. Aqui a conversa é boa, é clara. O casamento, ele não pode ser motivado simplesmente por atração física, ou simplesmente por paixão, porque essas duas coisas passam. O casamento deve ser motivado quando há afinidade, quando os valores são os mesmos, quando vocês entendem que vocês vão passar o resto da vida junto, como diz lá o pastor, o padre, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Eu estou casado com aquela mulher ali, Eula, 14 anos, amados. Já passamos por muitas coisas. Veja bem, hoje nós temos um carro confortável para andar, mas nós já andamos de a pé por muito tempo, irmão. A gente já foi de bicicleta para a igreja. Imagina eu, com todo aquele glamour dela, indo de bicicleta para a igreja. Nós estávamos atrasados no dia para o culto, está atrasado, não tem carro, sobe aqui na garupa e vamos, então ela subiu, a gente foi, irmão, é a vida, já fomos de a pé, eu e ela de guarda-chuva, debaixo da chuva, chegava na igreja do joelho para baixo, tudo molhado, é assim, irmão, ela colocava o salto dentro da bolsa e ia de chinelo, irmão, a rasteirinha, faz parte da vida, irmão, é o casamento. Hoje a gente vai no mercado e pode comprar o que quer, mas quantas vezes a gente já contou moeda, irmão, ia lá, comprava o pão e a traquinas. É a vida, irmão, a vida como ela é. Então não adianta, eu vou casar com esse moço, porque ele é lindo, ele está no shape, ele tem dinheiro, o dinheiro pode perder, o shape pode passar, passa, irmão. Então é por isso que tem que ter um amor verdadeiro, tem que ter afinidade, porque na hora que vier a dificuldade, irmão, aí não vai adiantar o romantismo, né? A hora que tiver lá sem o dinheiro, que tiver comendo lá um arroz puro, que romance, ali não tem romance não, irmão, ali é a vida do jeito que ela é. Então é por isso que nesta manhã nós vamos falar sobre como você ter um namoro saudável e fazer uma escolha certa. Então vamos lá, Gênesis 24. Vamos lá. Primeiro lugar, amados, eu quero extrair aqui desse texto 3 lições importantes para que você possa ter um namoro saudável. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, nesse texto, um namoro saudável, ele já começa com oração. Repita comigo, oração. Diga para o irmão do seu lado, você está orando? Se você está do lado do seu namorado, você está orando. Você orou, você está orando, tem que orar. Veja bem, abra sua Bíblia aí por gentileza. Vamos lá, Gênesis 24, versículo 63. Diz assim, eu quero que você leia, para ficar memorizado. E Isaque saíra a orar no campo. Ou seja, enquanto Eliezer foi lá escolher uma esposa para Isaque, Isaque estava na oração, amado. Orar é uma coisa essencial da nossa vida. Quando você decide colocar Deus como uma prioridade em cada decisão que você vai tomar, seja ela na sua vida profissional, financeira, familiar e no namoro também. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e fala, Senhor, me ajude a tomar as melhores decisões. Me ajude a não me precipitar, a tomar a decisão certa. Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele vai te direcionar. Perceba que aqui existia um aspecto cultural, que era o pai que escolhia para os filhos a esposa. Mas mesmo assim Isaque estava orando. Ele estava pedindo para que Deus direcionasse. Então a oração é importante. Eu me lembro quando eu era adolescente e estava na igreja. E um dia chegou um rapaz que depois virou muito meu amigo, e ele era novo na igreja, ele gostava meio que se vestir de cowboy, meio não, ele era cowboy,
E eu lembro que ele chegou e dobrou o joelho do meu lado e ele começou a orar. E a oração dele era tão diferente que eu parei de orar e fui ouvir a oração dele, irmãos. Deus me perdoe, mas eu fiz isso. E aí o que acontece? Ele começou a orar e a oração dele era uma oração assim, irmão, dessa maneira. Eu era adolescente. Ele dobrou o joelho e falou: Pai, eu lhe peço, tu sabes que eu preciso, tu sabes que eu necessito, tu sabes que eu careço. E eu pensando, meu Deus, o que esse rapaz precisa tanto que ele está orando assim? Tu sabes que eu careço, o Senhor sabe da minha necessidade, Pai. Prepara para mim, Senhor, uma namolada. E ele tinha a língua presa, ele falava namolada, amados. Prepara, Senhor, uma namolada. E aí, irmão, para mim segurar a risada. Eu não segurei, irmão, porque não tem como. E aí eu vi a oração dele e falei: a oração desse rapaz é boa, rapaz, eu vou pegar essa oração aí. E eu comecei a orar também, irmão. Só que como Deus sempre me deu sabedoria, eu falei: eu vou orar diferente, eu não vou orar para Deus parar uma namorada. Deus, prepara para mim uma esposa, Senhor. E essa era a minha oração, Deus preparou a eu, amados. Então você tem que orar para Deus te preparar uma mulher, um homem que não é namorada, não é para namorar, é para casar. O namoro é só uma parte, é um ciclo. Então Isaac estava orando. Em primeiro lugar, comece com oração. Ora, se você pretende namorar, Senhor, prepara a pessoa certa. Senhor, eu já estou gostando de tal pessoa. Senhor, se é da tua vontade, confirma. Se não é, tira isso do meu coração. Ou se você já está namorando, Senhor, se esse relacionamento não é para ir adiante, tira do meu coração. Eu não quero dar um passo que não é para o meu bem, nem para o bem desta pessoa. Então a oração não pode faltar. Segunda coisa que eu aprendo aqui, amados, o namoro. Para ter um namoro saudável e consequentemente o casamento, o segundo passo é: escolha com a razão e não com a emoção. Escolha com a razão e não com a emoção. Eu quero que você veja comigo Gênesis 24. Eu vou apresentar aqui. Você fala: mas como que eu faço para escolher com a razão? Eu vou te dar 4 passos. O primeiro passo para escolher com a razão e não apenas com a emoção, tem que ter a emoção, evidentemente, você tem que gostar da pessoa, mas não pode ser apenas isso. O primeiro passo para escolher com a razão e não apenas com a emoção é: busque conselhos. Eu quero que você veja aqui Gênesis 24, versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Você perceba que aqui, na escolha, teve uma influência clara de Abraão. Praticamente foi Abraão que escolheu. Nos nossos dias não é assim. Mas o princípio aqui é que você deve buscar conselhos. Porque a verdade, irmãos, é que quando você está apaixonado, a paixão, que é aquele sentimento forte, que você só pensa na pessoa, não dorme direito, não tem nem fome, você fica meio abestalhado, você fica meio abobado, você não pensa muito bem. Então é por isso que é importante você pedir conselhos. Conselho de quem? Dos seus pais. Conselho de quem? De uma pessoa mais velha, de uma liderança espiritual. É óbvio que quando você pede conselho para alguém: olha, eu estou gostando de tal pessoa, o que você acha? Olha, eu estou namorando já com tal pessoa, o que você acha disso? O que você acha dessa pessoa? Pergunte para sua mãe, pergunte para o seu pai, porque eles têm experiência de vida. Agora, talvez o seu pai ou a sua mãe vai falar algo que você não quer ouvir, mas aí você tem que ter a humildade, de entender o seguinte: possa ser que eu não goste do que o meu pai e minha mãe vai falar, ou de que alguém vai falar para mim, mas o que você deve fazer, no mínimo, é avaliar aquilo que a pessoa falou. Você tem que, no mínimo, ser criterioso, falar: por que será que a minha mãe está falando isso? Por que será que o meu pai está falando isso? Por que será que a minha avó, que o irmão falou para mim que talvez essa pessoa não é a pessoa certa? Talvez ele seja totalmente errado, mas talvez ele tenha alguma razão.
Amado, pergunte para pessoas que já estão casadas há 20, 30 anos. Eu já aconselhei muitos casais, muito mais velhos do que eu, que já me disseram, que bom que seria se eu tivesse ouvido a minha mãe. Quantos já ouviram isso? Já ouviram. Que a pessoa, depois de um tempo, já estava lá mais velho e falou, eu devia ter ouvido os meus pais. Eu devia ter ouvido o conselho, mas às vezes já é tarde. Então, eu não estou dizendo que o pai tem sempre razão. Às vezes a mãe está errada, às vezes o pai está errado. Mas é importante você pelo menos ouvir pessoas, você buscar conselhos. Veja o que a Bíblia diz, amados. Provérbios 15, 22 diz assim, quando não há conselhos, os planos se dispersam. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Então, quando você ouve conselhos, há uma probabilidade maior dos seus planos prosperarem. Segundo lugar, para que você possa fazer uma escolha mais consciente, e observe a origem da pessoa. Quando Abraão foi escolher uma esposa para Isaac, ele falou, eu não quero que seja daqui, do meio desse povo aqui onde eu estou, é um povo idólatra, um povo perverso, um povo promíscuo, mas eu quero que você vá lá na minha terra. Sabe o que ele estava querendo, irmãos? Ele estava observando a origem. E aí é interessante, abre aí Gênesis 24, no versículo 23, olha só o que diz. Gênesis 24, versículo 24. E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu Naor. Ou seja, ele quis saber a origem dela. Então, observe a origem. Diziam os antigos que a laranja não cai muito longe do pé. Diziam os antigos. Então é importante quando você está querendo namorar, casar com uma pessoa, você buscar saber qual família, de qual família é, qual é a origem dessa família. Porque isso às vezes pode servir como uma demonstração. Já pode dar uma dica para você. Aí você fala assim, não, só porque a pessoa veio de uma família problemática, ele vai ser uma pessoa problemática? Não, não sempre. Às vezes a pessoa teve um lar extremamente desestruturado e ela venceu, ela conseguiu superar os traumas e se tornou uma pessoa totalmente diferente da família dela. Isso acontece? Acontece. Mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes o rapaz, depois que ele casa, ele vai ter uma personalidade muito parecida com a personalidade do pai dele. Então às vezes, repara no pai dele. Às vezes isso pode servir como um sinal. Não sempre, mas isso é uma coisa importante de se observar. A origem da pessoa. Porque no namoro, irmãos, no namoro, preste atenção no que eu vou te dizer. No namoro, a gente se esforça ao máximo para mostrar a nossa melhor versão. No namoro é assim. Você mostra a sua melhor versão para a pessoa. Você dá um jeitinho de ocultar os seus defeitos. Mas no casamento, aonde a intimidade ela aparece em todas as situações, e é aí que você vê a pessoa da maneira que ela é. Então é importante observar a origem. Isso é um fator importante. Terceira coisa que você tem que observar na pessoa é qual é a fé dela, no que ela acredita. Abraão mandou buscar Rebeca justamente porque na terra dele as mulheres eram idólatras. É importante, irmãos, que você já comece o namoro com uma pessoa que tem a mesma fé que você. E aqui não é fazer acepção de pessoas. É porque depois que vocês casarem, no namoro vocês podem até ter uma fé diferente, mas depois que casar, o casal tem que caminhar junto, amado. Imagine você quando você tem o seu filho, a sua filha, e aí você vai querer discipular ela, porque a nossa principal missão é fazer discípulos e começa em casa. E aí imagine, irmão, você é cristã, o seu esposo é do candomblé. Ah não, mas ele é uma boa pessoa. Tudo bem, pode ser, não tenho nenhum preconceito. Não quer dizer que a pessoa tem a religião A, B, C, que ela é uma má pessoa. Mas é julgo desigual. Porque imagine você, eu vou ensinar aqui a minha filha a orar o Pai Nosso. E aí o seu esposo, não, mas eu vou levar ela lá para o candomblé. E aí, já começa um problema. Então é importante ter a mesma fé. Isso é fundamental. Ah, mas eu conheço um caso da mulher que ela casou com um homem que ele não era cristão e deu certo. Então, você conhece um caso que deu certo, eu conheço 1000 que não deu.
A exceção comprova a regra. Não quer dizer, mas se eu casar com um homem cristão, então meu casamento vai dar certo. Não, também. Porque tem muito aí, irmão, que roda, sapateia, prega que é uma bênção, mas é uma tribulação. A pessoa dizer que é cristão não significa também que ele é bom caráter. Muito pelo contrário. Você não tem que casar com alguém porque ele tem dom espiritual, ou porque ele prega, ou porque ele glorifica, ou porque ele demonstra ser muito crente. Isso é um bom sinal, mas você tem que avaliar o todo da obra, o caráter da pessoa, o comportamento, como que ele age quando ele é contrariado, como que ele trata a mãe dele, como que ele trata o pai, como ele trata a irmã. Porque se ele trata a mãe dele com ignorância, ele vai te tratar também. Não, mas ele trata eu muito bem agora no namoro, depois se casar, aí vai vir a realidade. Então seja observador, observadora. E a fé é importante, ter a mesma fé. Precisa crer em Jesus Cristo, precisa ter a mesma fé, para que vocês caminhem juntos, e vocês vão ter um lar com o mesmo ideal, com os mesmos valores. Porque fé aqui, entenda o que eu estou dizendo, irmãos, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de valores. Como que você vai casar com alguém que tem valores totalmente diferentes dos seus? Então, observe a fé da pessoa. É necessário ter a mesma fé. E em quarto lugar, observe o comportamento. Nós falamos aqui da origem, nós falamos aqui de buscar conselhos, nós falamos aqui da fé, e por último o comportamento. Aí em Gênesis 24, nós estamos só em Gênesis 24, irmãos. No versículo 21, aliás, versículo 21, diz assim: e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. O servo aqui, Eliezer, enquanto ele estava cuidando dos camelos, ele observava ela. É necessário, irmão, que você observe a pessoa. E essa observação, ela tem que ser racional. Como eu estou lhe dizendo, observe os detalhes. Por exemplo, se você percebe que o seu namorado, quando a mãe dele vai falar alguma coisa com ele, ele responde: mãe, não sei o que lá. Fica esperta. Porque se ele trata a mãe dele assim, que é a pessoa que colocou ele no mundo, que é a pessoa mais importante para ele, ele vai tratar você assim também. Mesma coisa a moça. Observe como ele trata a irmã dele. Observe esses detalhes. Observe como é o relacionamento dele com as pessoas do trabalho, com os amigos. O que eles falam dele? Essa pessoa é muito difícil, ele não consegue ter amizade com ninguém. Observe esses detalhes. Mas eu amo ele, eu gosto dele. Mas observe. Eu deixo esse conselho para vocês. Observe, abra os seus olhos. Porque depois que casar e você falar: eu não tinha reparado isso, então observe agora. E é por isso que eu falo da oração. Ore para que Deus abra os teus olhos, porque casamento é para o resto da vida. Existem 3 decisões, que são as 3 decisões mais importantes na vida de um ser humano, amado. A primeira decisão mais importante na sua vida é entregar a sua vida para Jesus. Essa é a decisão mais importante. A segunda decisão mais importante da sua vida é ter um filho. Ter um filho é uma decisão importantíssima. Porque o casamento você pode até desfazer, não deveria, mas pode. Agora um filho você não consegue desfazer nele. Depois que você é pai ou mãe, você é pai ou mãe para sempre. Então é uma decisão importante. A terceira decisão mais importante é o casamento. Porque você vai passar o resto da sua vida com aquela pessoa. E é por isso que quando o casal casa, não pode haver restrições. Não, isso daqui é meu, isso daqui é dela. Não, é dos dois. É uma só carne. Não, isso daqui é meu dinheiro, isso daqui é o dinheiro dela. Não, é o dinheiro dos dois, porque são uma só carne, é um casal. É um só, não pode ter restrição. Não pode ter essa mentalidade. Então é importante você observar o comportamento. Então, em segundo lugar, a questão da escolha. E para concluir, nós falamos da oração, nós falamos de escolher com a razão e não apenas com a emoção. E para concluir, eu quero falar da formalidade, da legalidade. O namoro, o noivado e o casamento, eles devem seguir uma formalidade.
uma legalidade. Abra comigo, por gentileza, Gênesis 24, versículo 49. Diz assim: agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu Senhor, faze-mo saber, e se não, também me faze saber, para que eu olhe à direita ou à esquerda. Sabe o que Eliezer estava fazendo aqui? Ele chegou, ele encontrou Rebeca, ele viu que era a pessoa certa. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. Mas agora o que ele vai fazer? Ele vai falar com os responsáveis pela Rebeca. Ele vai falar com os pais da Rebeca, com a família dela. E ele chega e conta tudo o que estava acontecendo. E ele pergunta: eu posso levar ela como esposa do meu senhor? Vocês autorizem que eu faça isso? Ele estava pedindo autorização. Depois aqui, nós vamos ver mais adiante, que ele deu presentes para a família. Ele deu ouro, ele deu prata, ele deu joias, que era o famoso dote. Que o noivo, ele tinha que dar para a esposa da noiva esses dotes, essas coisas valiosas, como uma demonstração de que ele teria condições de manter ela, de cuidar dela. Então, eu tenho aqui, eu estou te dando ouro, estou te dando prata, para mostrar que eu tenho condições de levar a sua filha e de cuidar dela. O que é isso, irmãos? Isso era a formalidade da época. Na nossa época é diferente, mas você também, presta atenção agora, você também precisa seguir a formalidade. Primeiro lugar, e aqui é uma dica prática: cristão, um homem de Deus, porque namoro não é para criança, o namoro é para adulto, é para quando você já tem consciência, para quando você já tem ciência que o namoro ele deve ser um direcionamento para o casamento. Então, o homem de Deus, agora eu falo para os homens que vão me ouvir agora ou depois, o homem de Deus não namora escondido. Se você é um homem de caráter, você jamais vai namorar a filha de alguém escondido. A primeira coisa que você deve fazer, se você quer namorar uma mulher, é falar com a família dela. Ah, mas e se não deixar? Se não deixar, você não namora. Se não deixar, você vai ficar em oração. Você vai respeitar a família da moça, porque ela é filha de alguém. E mesma coisa a moça. Se você quer namorar e os seus pais não autorizaram, então você não vai namorar. Você vai esperar a autorização dos seus pais. Você vai ficar em oração. Ah, mas eu amo muito ele. Então, se você ama, você espera. Porque quando você namora escondido, você está desonrando os seus pais. E o filho que desonra o pai ou a mãe, ele não prospera. Você não vai ter a bênção de Deus na sua vida. Ah, mas meu pai está errado. Então você vai orar, e Deus vai abrir os olhos dele. Mas não namore escondido, porque você precisa seguir a formalidade. Você precisa fazer as coisas da forma correta. Quando eu fui namorar, aí eu já era amigo do Eliel. A primeira pessoa que eu pedi permissão foi para Eliel, irmão, que era meu amigo. O Eliel, eu estou gostando da sua irmã, acho que vou pedir ele namoro, você não fica bravo? Ele, não, pode ir. Aí depois eu fui lá falar com o Pedrinho e com a irmã Maria. A irmã Maria estava fazendo uma sopa lá naquele dia. Eu não gosto muito de sopa, mas eu tomei a sopa naquele dia lá, irmão, como se não houvesse amanhã. Mas tem que seguir a formalidade. Tem que fazer as coisas da maneira certa, não pula etapa. Ah, mas é porque ela é nova demais, o pai dela não deixa. Então espera. Deixa eu te passar uma informação. Talvez eu passe um pouco do tempo, mas não tem problema. Qual é a idade para namorar? Eu vou responder essa pergunta. Pela lei, abaixo de 13 anos, qualquer pessoa que a namorar abaixo de 13 anos é um crime. Se você namorar uma menina com 13 anos, você está cometendo um crime. E você pode ser preso. E a família também. Ah, mas os pais autorizaram. É crime, está no Código Penal. De 14 aos 17 anos, a lei permite, mas deve ver a autorização dos pais. De 14 aos 17 é permitido. E depois do 18 é permitido namorar. Isso é o que a lei diz, o Código Penal do nosso país. Mas é evidente que nós não vamos aconselhar alguém a namorar cedo demais.
Porque evidentemente que se o namoro é uma preparação para o casamento, e é para adulto, uma pessoa que é muito nova, e aí eu não vou falar uma idade, porque cada um tem uma cabeça. Tem pessoa que tem 17 anos, irmãos, já tem maturidade. E tem pessoa que tem 25 anos e é criança ainda, é adolescente. Então é de cada um. Mas o que é importante? É que você tenha maturidade para saber o que é o namoro e o que ele representa. Então olha aqui para mim. Você fala assim, eu devo ou não namorar? Você deve responder essa pergunta aqui, ó. Eu estou preparada para o casamento? Moça, você quer namorar? Eu te pergunto, você está preparada para o casamento? Você está preparada para saber que você vai ter que casar, você vai ter que lavar louça, lavar roupa, cuidar da casa, você vai ter que lutar junto com o seu esposo. Você está preparada para isso? Você está preparada para ter isso na sua vida? Eu não, sai fora, eu quero ficar na internet, então não namora. Fica lá na sua casa, com suas mães, mesma coisa o moço. Porque casamento é para adultos, e o casamento ele tem partes boas, eu não me arrependo de casar, foi a melhor coisa da minha vida, casamento é maravilhoso, só que ele tem responsabilidades. Então quando você começa a namorar, você já tem que saber disso. Então, casamento é para adultos, é para quem já tem maturidade, é para quem já sabe o caminho que quer trilhar. Então é por isso que não pule etapas, não namore escondido. Isaac fez a formalidade, depois o namoro, noivado, formalização, e depois o casamento civil. E aqui eu já dou uma dica: quando você for casar, não fique colocando um peso nos seus ombros, de que você tem que fazer um casamento para abalar a internet, para parar o Instagram, com as fotos, com as imagens, tem que ser um casamento lindo. Não, faz o que couber no seu bolso. Quando eu casei com ela, a gente não fez festa, mas fez um casamento simples, e estamos casados até agora, 14 anos de casado, para a glória de Deus. Então, faz o que couber no seu bolso, né? Que nem eu já vi casais fazer loucura, de gastar 50 mil reais no casamento, depois ficar pagando a dívida por 3 anos. Para com isso, irmão. Se você tem 50 mil reais, dá entrada num apartamento, coloca lá na sua poupança, faz uma reserva de emergência, faz um casamento simples. Se você tem condições de fazer algo chique, faça, mas não se mate para fazer algo fantástico. Porque você viu aqui que o casamento de Isaac foi o quê? Rebeca colocou como que fala? Esqueci até a palavra. Colocou o véu, desceu do camelo, entraram na tenda e ficaram casados até o fim. Então, irmão, não, vou casar no civil, e eu falo para os jovens aqui, casais, quando vocês forem casar, fale com a gente. Porque eu entendo, irmão, que a igreja tem que ajudar, tem que fazer o possível para ajudar um casal. Vamos fazer o seu casamento, a gente aluga um salão. Aqui nesse lugar onde a gente está hoje, não dá para fazer um casamento. Mas ano que vem a gente vai mudar daqui. E aí vai ter uma igreja, a gente junta, faz uma decoração, compra lá um pão, compra uma carne moída de qualidade, entendeu? Compra lá, a gente faz alguma coisa, irmão, para não passar batido. Mas a gente sempre vai ajudar o jovem casal. Eu entendo que esse é o papel da igreja. Eu lembro quando eu fui casar, eu tive algumas dificuldades, que é melhor nem falar. Mas, então, esse é o nosso posicionamento. Mas o que eu falo é isso: faz as coisas da maneira correta, e Deus vai te abençoar. Então eu deixo essa palavra para os casais, para os solteiros, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Essa fase é uma fase muito importante da sua vida. E eu deixo uma palavra para os pais também aqui, que quando o seu filho chegar nessa fase, e as minhas filhas vai chegar, oh meu Deus do céu, ora vem Senhor Jesus, venha Senhor, as minhas filhas vai chegar, irmão, e é 2 meninas, diz aí, ela quer arrumar outra aí, né, brincadeira, ela não quer não, irmãos. Então, quando chegar essa fase, pai, principalmente o pai, você que é pai, não afaste a sua filha, não afaste o seu filho. Se ele já tem idade, se não há nenhum impedimento, se a pessoa não é uma criança, ou se não é um mau caráter, alguém que realmente vai levar sua filha para o mau caminho, se é uma pessoa de caráter, trabalhador, honesto, não fique colocando impedimento, porque a gente já foi jovem, e quando está apaixonado, irmão, ninguém vai impedir, você não consegue impedir. Então o pai e a mãe têm que ter sabedoria, para saber lidar com essa fase na vida do filho. Não afaste o seu filho, e o filho também não afaste o seu pai. A filha, não vá apenas pela cabeça do seu namorado, porque se tem alguém que te ama e sempre vai te amar, são os teus pais.
O teu namorado pode te deixar, mas os seus pais sempre vão estar lá. Então ouça os seus pais. E os pais também, tenham paciência com os seus filhos. Tenham sabedoria nessa fase tão importante, que haja união nas famílias, que haja diálogo, para que possamos ter casamentos abençoados, que já comecem certo e possam continuar até o fim. Se coloque de pé, por gentileza, amados. Vamos orar nesse momento. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por esta palavra. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor, em sua palavra, nos instrui acerca de todas as coisas. Ó Pai, que nesta manhã e aonde esta palavra chegar, o Senhor possa dar sabedoria aos jovens, ó Pai. O Senhor possa dar entendimento aos jovens, para que possam tomar decisões direcionadas pelo Senhor, nessa fase tão importante, nessa fase tão essencial de nossas vidas, que nós possamos não perder a comunhão com o Senhor, que nós possamos tomar decisões pautadas na sua vontade. Abençoe, Deus, os casais, abençoe aqueles que estão pensando em iniciar um relacionamento, aqueles que já estão namorando, aqueles que estão noivos, que o Senhor possa direcionar, que o Senhor possa dar sabedoria, para que já possamos ter casamentos saudáveis, que já comecem da forma certa, porque a igreja é família, e que o Senhor possa abençoar as famílias, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dê sabedoria, inteligência, e que o teu nome possa ser glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.